só contextualiza o ambiente, o setor, a área que você vai estudar, e para enriquecer o texto, como eu já falei, você pode inserir a problemática nele, complementar ele com a problemática. Depois disso daí, aliás, eu tenho uma dica muito importante que eu sempre digo para todos os meus alunos que eu oriento. Você, depois de definir o tema, o assunto, não necessariamente definir o título, que isso aí pode ser definido no meio do trabalho, porque às vezes a gente pensa que vai estudar uma coisa, aí depois você vê um outro ponto que acaba sendo mais relevante depois que você começa a estudar, depois que você começa a pesquisar, e muitas vezes você muda o objeto de estudo. Então, assim, depois do tema, do assunto, você prepara o sumário, né? O sumário, ele vai explicitar quais são, além de dizer onde vai estar a introdução, em qual página, né? Na questão de posicionamento. Em qual página vai estar a introdução, em qual página vai estar o objetivo específico, para a pessoa se situar, a pessoa que depois que o seu trabalho estiver pronto, se ela fosse utilizar o seu trabalho para fazer uma outra determinada pesquisa, uma pesquisa dela, ou simplesmente por curiosidade ela for ler, para ela se situar. Só que, além de o sumário servir para isso, para as pessoas que vão ler o seu trabalho depois de pronto se situarem, ele serve também como determinante, como auxiliador, na hora de você escolher os pontos relevantes que você vai tratar sobre o seu objeto de estudo, certo? Por exemplo, eu vou falar sobre o setor, determinado setor, que é o meu objeto, né? Eu já falei aqui os meus objetivos, né? E dentro desses objetivos, especificamente, a gente vai ter que explicitar pontos que são relevantes dentro da parte prática, que seria especificamente sobre o setor, e dentro da parte teórica, que seria especificamente sobre o assunto que você está tratando, tá? Então, assim, o sumário, ele é relevante, muito importante na hora de você decidir e separar o seu trabalho antecipadamente, para você saber o que é que você vai estudar especificamente, para você não se perder. Porque às vezes a pessoa começa a escrever, aí começa a puxar um assunto que não encaixa nos objetivos do trabalho dela, um teórico que não diz, que não tem nenhuma teoria que seja considerada interessante para ela explicitar no trabalho. Então, assim, o aluno criando esse sumário antecipadamente, claro que ele não é uma coisa fixa eternamente até você terminar o seu trabalho. Como eu disse, o título a gente resolve no caminho do estudo, durante o caminho do estudo. Porque de vez em quando às vezes você acha que você quer escrever sobre uma coisa e quando você começa a estudar, você diz: olha, professora, eu quero escrever sobre essa mesma área, sobre a mesma temática, mas um objeto diferente. Aí você vai ter que mudar o seu título. O sumário é a mesma coisa. Claro, se você mudar o título, você vai mudar o sumário, né? E o sumário, ele serve também para te mostrar, para você descobrir quais são os pontos que você quer falar, que você acha importante serem colocados no seu estudo, no seu trabalho de estudo. Aí, falamos do sumário, falamos da introdução, falamos dos objetivos específicos, aí a gente vai para o referencial teórico. O que é o referencial teórico, gente? O referencial teórico
ele trata do seu trabalho em si, né? Do seu estudo. Você vai dizer lá o que você estudou e baseado em que você estudou. Por que você fez esse estudo de pesquisa lá? Você vai demonstrar, além dos ambientes que envolvem a problemática que você definiu no começo, os ambientes que envolvem, que recebem o objetivo geral e os objetivos específicos, certo? Dentro desse contexto que você criar, a partir do seu estudo, sempre baseado em teorias, certo? Teorias de pessoas que são estudiosos da área e que têm relevância social, porque só você escrever não basta, certo? Eu sugiro que em cada página do seu trabalho ele tenha pelo menos 2 teorias. É como se vou dar um exemplo, certo? Do jeito que eu gosto de dividir meus textos. Eu divido meu texto em 4 parágrafos, uma página, em 4 parágrafos. Um parágrafo é o que eu escrevi. O próximo parágrafo é a teoria de alguém fortalecendo o que eu acabei de dizer no parágrafo anterior. O próximo eu uso de novo, né, o meu conhecimento, especificamente o que eu estudei e o que eu entendi, certo? E me utilizo de uma outra teoria de uma pessoa relevante da área, de um estudioso relevante da área, para fortalecer o que eu estou dizendo. Porque eu dizer, gente, é mesmo que nada. É mesmo que nada. O seu orientador, na hora que você for entregar, vai olhar e dizer, sim, quem disse isso aqui? Ah, fui eu. Tem até um vídeo do Paulo Gustavo que ele diz, a teoria é minha, a metodologia é minha, fui eu que criei, eu fiz porque eu quis. Não, gente, isso não vale. Não vale. Se fosse assim, era muito legal, né? Muito bom. Qualquer um escrevia seu ponto de vista sobre algo e aí era um trabalho científico. Então, e a gente tem que trabalhar muito, estudar muito e eu acho que até morrer e muitas vezes até morrer para virar um teórico relevante de uma área. E as partes do referencial teórico, certo? Depois que você contextualiza, né? Que você conta uma historinha sobre o setor. Vamos voltar para o exemplo que eu estava dando. O setor de uma empresa que da área da administração, certo? O aluno é da área da administração e ele pegou como objeto o setor da empresa. Depois que você contar a historinha sobre o setor, como o setor foi criado, como o setor funciona, como o setor é prejudicado, como o setor é beneficiado, como o setor pode melhorar, suposições, certo? Aí, no referencial teórico, enquanto você está ambientalizando o seu tema, o seu objeto de estudo, você não conclui ainda nenhuma teoria que você chegou ao terminar o seu estudo. Isso aí é feito lá nas discussões, nos resultados, certo? E aí, depois que você explicita, né, o ambiente no qual está o seu objeto, você vai aliás, em paralelo a isso, você vai teorizando, né, escrevendo, colocando os teóricos e tal. Você vai para os resultados e discussões. Os resultados e discussões, eles são um diagnóstico sobre essa ambientalização, em primeiro lugar. Em segundo lugar,
ele é aonde você diz o que você pretende sugerir de mudança para consertar o que está equivocado nesse setor, certo? Você se baseia numa teoria, pode ser uma metodologia, existem milhões de metodologias, pode ser a metodologia que é muito utilizada aqui no Brasil, né? Que é a acreditação por meio uma das, né? Por meio das metodologias do PMBOK, né? Do gerenciamento de projetos. E aí você propõe, certo? Essa mudança. Você pode propor essa mudança só depois que você contextualizar o ambiente do setor? Não. Você só pode contextualizar depois que você fizer uma pesquisa no setor e chegar a um determinado resultado. Aí você vai lá, depois da discussão, certo? Que seria a parte que você explicita especificamente o que é e o que não é no setor, o que precisa ser mudado e o que não precisa. Chega o resultado e o resultado é o resultado da pesquisa. Ah, professora, mas eu não fiz uma pesquisa de campo, não. Eu não tenho um objeto para estudar e eu quero estudar, eu quero fazer meu trabalho considerando a metodologia de referência, revisão de literatura. Não tem problema não. O caminho também é esse, certo? E você vai teorizar tudo o que você diz e vai chegar numa discussão, vai chegar no resultado, sem uma pesquisa de campo, mais uma pesquisa literária, né? Que você vai ler, você define um determinado número de trabalhos já feitos sobre o assunto que você escolheu, sobre o título, o tema que você escolheu, e aí você, a partir das ideias dos teóricos, você discute as ideias. Fulano tem tal ideia, cicrano tem tal ideia, fulaninho tem tal ideia, e conclui, certo? Quais são as ideias que são mais usadas, quais são as ideias que são mais viáveis, qual é a ideia que, em determinado caso, seria a melhor a ser utilizada. Baseado nessa discussão e nesses resultados, você faz a sua conclusão, né? Que aí não precisa de embasamento, é um texto livre seu, vai ser o que você conclui, você, pessoa, eu, Jaqueline Lima, concluo sobre o estudo que eu fiz, certo? Sem esquecer, gente, das regras da ABNT, tá? As faculdades agora, além de considerar a ABNT, elas estão criando seus próprios manuais baseados nas regras da ABNT. E você tem que prestar atenção nisso, porque eu já vi muita gente, na hora de entregar a monografia, tá fora das regras, porque achava que era a ABNT, mas a faculdade criou, a faculdade ou curso também, não só a faculdade, mas um curso pode criar o seu manual de formatação. Então, depois disso, depois de verificar o manual e formatar o seu trabalho lindamente nas regras em questão, né? Nas regras que o curso ou a sua faculdade determinar, você vai mandar para um revisor, né? Porque vocês, quem não é do português, né? Português, não. A língua do mundo, eu acho que a língua do mundo não é inglês, eu acho que a língua do mundo é o português. Porque, ainda mais, né, o nosso cearês, porque eu quero ver se existe uma língua que seja igual à nossa, né? Com essa ruma de palavra que as pessoas que moram aqui num estado diferente, numa cidade diferente, não entendem o que é.
Quem escreve o trabalho, certo? O meu trabalho, ele não pode ser corrigido por mim, tá? O meu trabalho, ele tem que ser corrigido por uma segunda pessoa. A formatação você pode fazer. Formatação, ok. Se você for bom lá no Word e tal, conhecer, né? Eu não sou. Eu só sei escrever. Aliás, a única coisa que eu sei é português, é literatura, interpretação de texto e escrever texto. O resto... Então, assim, você contrata uma pessoa para ela revisar, ou seu irmão, seu primo, sua amiga, que tem uma habilidade maior sobre as regras, né, ortográficas, sobre concordância, coesão, alocação de informações, né, porque eu vejo que tem muito aluno que o texto dele é muito bom, mas ele não sabe especificamente colocar aquilo que ele escreveu no quesito certo. Por exemplo, tem gente que coloca a metodologia no referencial teórico. Isso é normal? É normal, gente. É normal. Você só aprende a fazer isso aí depois que você faz umas 4 monografias, tipo eu. Até você fazer umas 4 monografias suas, para você poder se formar, se graduar, se pós-graduar, aí você começa a ter a percepção. Mas de primeira mão é muito confuso, é muito trabalhoso mesmo. Então, eu recomendo que você procure uma pessoa que tenha essa habilidade em relação à língua e à estrutura textual para ela pôr certas informações que você pesquisou, o texto que você pesquisou, a contextualização que você fez sobre o assunto, para ela pôr no local certo. Porque às vezes você fala de uma coisa bem aqui, aí uns 3 parágrafos depois você fala de outra coisa, aí no 5º parágrafo você volta a falar dessa coisa aqui. Aí o texto fica perdido, o orientador tem mais trabalho, demora mais tempo para revisar, demora mais tempo para devolver o trabalho de vocês, e aí todo mundo é prejudicado, né? Tanto o orientador, que tem um monte de trabalho para corrigir, como vocês também, né? Porque quanto mais cedo você começar a fazer o seu estudo de pesquisa durante o final do seu curso, mais fácil vai ser, né? Então, você pode pedir para uma pessoa, que é sua conhecida, prima, amigo, para fazer. Entretanto, algumas faculdades, elas exigem que o trabalho de pesquisa seja assinado por um bacharel em letras, né? Assinado dizendo que ele revisou o trabalho, né? Eu faço isso, minha equipe faz isso, a gente corrige e lhe entrega o seu trabalho lindo e formatado. Porque quem escreve, quando começa a escrever e tá no meio da escrita, se empolga e pega vários livros, vários estudos, e aí você quer colocar muita coisa, você quer colocar pouca coisa, e fica aquela história de ainda você não tá familiarizado com a estrutura. A gente faz essa análise também, a gente faz a análise, um tipo de orientação paralela, né? A gente diz, olha, isso deve ficar aqui, isso deve ficar aqui, você tem que escrever mais nessa parte e escrever menos aqui, tal. A gente trata também, a gente analisa a estrutura textual. E as revisões bibliográficas, né, gente? Porque você tem que colocar todos os livros, artigos, sites, né, que você pesquisou para escrever o seu lindo trabalho. Depois que você escrever o seu trabalho, aí você faz dele o que você quiser, certo? Você não bota teoria nenhuma, você transforma ele em livro, você transforma ele em artigo para contar para o seu mestrado. E tenho várias amigas que transformaram, amigas da graduação, que transformaram as suas monografias em livro, porque o assunto era de tanta relevância social que os orientadores
recomendaram que elas fizessem isso, né? E assim, gente, tomem muito cuidado com o estudo que vocês vão fazer, certo? Leiam, estudem, não escrevam qualquer coisa, porque quando você faz um trabalho científico, além de você estar se treinando, certo? Além de você estar trabalhando o conteúdo que foi estudado no seu curso, seja ele de graduação, de pós-graduação, você está se enriquecendo, né? Se enriquecendo ao ler teorias que até então na faculdade não foi passado, no curso não foi demonstrado, porque o professor tem pouco tempo de aula, o professor tem que dar nota, tem que fazer prova, e muitas vezes a gente não consegue pegar todos os teóricos, ou pelo menos todos não, né? Todos é exagero, mas pelo menos uma boa parte deles, os principais, tá? E isso vai te enriquecer profissionalmente, isso vai te enriquecer como estudante mesmo, como pesquisador, se você pretende entrar nessa área acadêmica, isso é relevante demais. Mesmo a área sem ser acadêmica, a área profissional, isso lhe enriquece demais também, porque você pode sugerir, fazer sugestões para o seu diretor, para o seu gestor lá do seu trabalho, falando teorias que você criou, mas que são baseadas em teorias relevantes. Então, tem respaldo, tá? É isso, gente. Boa sorte aí no trabalho de vocês, tá? Leiam muito. Se precisar de dúvida, meu Instagram é professora Jaqueline Lima. Vocês podem me perguntar em inbox, eu respondo. Eu ponho vídeos lá, eu dou dicas de português, eu dou dicas mais específicas sobre alguns trabalhos, eu pego alguns trabalhos dos meus alunos, peço permissão e apresento nos vídeos para demonstrar como você faz cada ponto, cada tópico. E vocês podem fazer isso também, tá? Não necessariamente precisa meu aluno para eu fazer isso. Eu faço isso com qualquer pessoa que me procurar, tá bom? Porque digital influencer, gente, não é esse pessoal aí que fica mostrando roupinha, que fica mostrando batom, que fica mostrando viagem, não. Os verdadeiros digitais influencers são os professores. São quem tem conhecimento e passa por meio das redes sociais para os outros. Quem sente prazer em dividir conhecimento são os reais digital influencers. Eu sou Jaqueline Lima, faço revisão de trabalho de português, certo? Só português.